Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Fica em Casa Aprendendo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Celso Ramos. Hoje nós vamos ter mais uma aula de biologia, tá? E nessa aula, pessoal, muito importante, nós vamos falar de vírus, né? A primeira parte em que nós vamos falar um pouco sobre as características gerais e aspectos evolutivos, né? E diversidade e reprodução viral. Tá muito importante, um assunto bem atual. Nós estamos vivendo uma pandemia causada por um agente que é um vírus. Então, é muito importante nós entendermos quais são as características desses indivíduos, porque é com base nessas informações que a ciência tem tentado encontrar cura, né, para muitos males, não apenas os males causados por vírus, né, não apenas pelo vírus, pelo coronavírus, mas também tem vários outros vírus, inclusive o HIV, que é um vírus também que tem afetado muito a humanidade. Dentro dessa aula nós falaremos sobre a importância. Eu já comecei a falar aqui para vocês sobre essa importância, né? Nós vamos falar sobre a simplicidade e sofisticação que o vírus tem, porque apesar de causar um grande estrago, são organismos muito simples, né? Inclusive eles não estão colocados dentro de nenhum reino de seres vivos. São um caso totalmente à parte, né? Nós vamos falar sobre as suas características virais, as características gerais, né? E nós vamos falar também sobre o processo de reprodução geral, né? Como é que ocorre uma reprodução dos vírus. Se você entende como é que ocorre a reprodução de um tipo de vírus, você vai entender o princípio geral, né, de reprodução de todos eles. Pessoal, atualmente nós estamos aí vivendo uma guerra silenciosa, né? Imagina que numa guerra, por exemplo, normal, que nós já conhecemos, nós temos aqui dois indivíduos, ou três, sei lá, vários indivíduos que estão lutando entre si. Mas entre eles estão se vendo. Agora imagina você lutar uma guerra em que você não enxerga o seu inimigo. É algo muito complicado, né, pessoal? Nós temos que nos proteger o máximo possível. Temos que usar máscaras, temos que usar alguns equipamentos de proteção individual, inclusive as pessoas que morrem, infelizmente, não podem ser veladas, até mesmo para tentar proteger as pessoas de alguma possível infecção. Então, é uma guerra silenciosa, é uma luta muito desigual, né? O coronavírus ele tem afetado a humanidade de maneira como nunca ninguém viu antes, né? Sem precedentes. Nós temos aqui os dados relacionados aos óbitos, né? Olha só, nessa aula que eu produzi aqui, nós tínhamos esse número. Consequentemente, quando você estiver assistindo aí, esse número aqui já vai estar desatualizado, porque todos os dias muitas pessoas morrem. Mas até a última vez que eu preparei essa aula, cerca de 400.622 pessoas morreram no Brasil. Foram registrados cerca de 983 novos casos. Então, gente, são dados alarmantes. Então, é muito importante a gente saber com quem a gente está lidando. Então, quais são as características dos vírus, né? Por que a gente chama vírus? O que significa essa palavra? Ora, o termo vírus, ele significa, vem do latim veneno. Veneno. Por quê? Antigamente, né, quando ainda não se tinha conhecimento a respeito dos vírus, esses indivíduos, eles por serem tão pequenos, a gente não consegue vê-los pelo microscópio óptico, né? Nós conseguimos ver células, nós conseguimos ver vários micro-organismos, mas vírus, pelo microscópio óptico, é impossível. E, infelizmente, né, no começo dos estudos relacionados a vírus, né, a agricultura ela estava sendo afetada por alguns vírus que matavam a vegetação. E aí, como ninguém sabia se aquilo ali era um fungo, se era uma bactéria, foi chamado simplesmente de veneno, né? E aí daí o termo vírus, do latim veneno, ok? Esse veneno ele era transmitido de uma vegetação para outra por meio das ferramentas, ok? Então, são estruturas muito pequenas, tão pequenas que não podem ser vistas pelo microscópio óptico, né? O tamanho dos vírus ele varia de 15 a 300 nanômetros.
Para quem não sabe o que é essa unidade de nanômetro, olha só. Um nanômetro corresponde a 10 elevado a menos 9 metros. Ou seja, antes do 1 tem 9 zeros, 0,00000001 metro. Muito pequeno. Então, só para você ter uma ideia, né, dessa unidade de medida, uma folha de papel ela tem normalmente 100 nanômetros. Se olhar para uma folha de papel, ver assim na lateral, aquela coisinha fina, são 100 nanômetros, ok? 100 nanômetros de espessura. Um fio de cabelo humano tem entre 80 mil nanômetros. Imagina um nanômetro, né? Os vírus eles variam de 15 a 300 nanômetros. Enquanto que, por exemplo, um fio de cabelo é 80 mil nanômetros. E 100 mil nanômetros de espessura também. E um único átomo de ouro tem aproximadamente 0,3 nanômetros de espessura. Resumindo, tudo isso que eu acabei de falar são muito pequenos, né? Essa é a unidade que a gente usa. Mas eu vou continuar aqui para vocês. A menor partícula que nós podemos perceber a olho nu, ela tem em torno de 0,1 milímetros. E o que é um milímetro, pessoal? Se você olhar para uma régua, né, o milímetro, você sabe que 1 centímetro vai ser dividido em 10 milímetros. Cada unidadezinha dessa aqui é 1 milímetro lá na régua. Então, 0,1, né, é apenas esse pedacinho aqui que você pode ver. Só um pedacinho que fica aqui, que você consegue observar. E esse pedacinho é cerca de 100 mil nanômetros. Ok? Então, são muito pequenos. Gente, os vírus, eles são, eu não posso nem dizer que são organismos, né? Eles são partículas acelulares. E o que significa o termo acelular? A tem a ver com negação. Celular tem a ver com célula, ou seja, eles não são formados por células, tá? Eles não são formados por células, são acelulares. Ora, se eles não são formados por células, você me pergunta, professor, de que é feito um vírus, já que ele não é feito de célula? Ele é formado, gente, por um ácido nucleico, que vai servir como material genético, ou seja, o material hereditário, e envolto, o que vai estar envolvendo esses ácidos nucleicos serão proteína. Então, nada mais, nada menos é formado do que proteína e ácido nucleico. Onde esse ácido nucleico pode ser DNA ou RNA. Para quem não sabe, DNA, né, gente, é o nosso material genético. Mas no caso de vírus, podem haver vírus cujo material genético vai ser RNA. DNA, ela vem de uma sigla, né? Ácido desoxirribonucleico. Né? Vou até falar devagar para a nossa intérprete poder falar para vocês direitinho, para quem não pode ouvir. Ácido desoxirribonucleico. Ok? É o DNA. E a palavra RNA, ela vem da sigla ácido ribonucleico. Ácido ribonucleico. Ok? Então, os vírus eles podem ter como material genético tanto o DNA quanto o RNA. Ok? E esse material genético vai estar ali envolto por proteínas. Gente, e outra principal característica dos vírus é que eles são parasitas intracelulares. Ou seja, são parasitas que ficam no interior das células. Intra tem a ver com dentro, né? Dentro das células. E a gente diz que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Obrigatórios. Por quê? Eles só conseguem se reproduzir se tiverem parasitando uma célula. Por que eles são parasitas intracelulares obrigatórios? Simplesmente porque eles não possuem metabolismo próprio. Eles não possuem moléculas que são capazes de produzir as suas substâncias químicas, como proteínas, como o material genético do próprio vírus. Eles não conseguem produzir nada por si só. Eles precisam de uma célula para utilizar o metabolismo dela, ou seja, para utilizar as reações químicas da célula, para que ele consiga se reproduzir.
Ok, pessoal? Tranquilo? Então, falando ainda aqui de características gerais, cada espécie viral ela é altamente específica, certo? Como assim? Existem vírus que a gente chama de bacteriófagos, vírus que a gente chama de micófagos, existem vírus de animais e vírus de plantas. O que são bacteriófagos? Bacteriófagos são vírus que parasitam bactérias, ok? Vírus que parasitam bactérias. Micófago, o mico tem a ver com fungo, viu, gente? Micófagos são parasitas, vírus que parasitam fungos, ok? Vírus que parasitam animais e vírus que parasitam plantas. E por que eles são altamente específicos? Teoricamente, né, porque de repente a gente pode encontrar um vírus que não age dessa maneira, eles não, um vírus, por exemplo, de bactéria, ele não pode infectar um vírus de planta, né? Um vírus que infecta fungo, ele não vai infectar animais. Um vírus que infecta um animal não vai infectar uma planta. Ok, pessoal? Eles são altamente específicos para o tipo de indivíduo que ele vai infectar. Aí você me pergunta, por que, professor? Por causa do tipo de proteínas, né, que estão localizadas na membrana plasmática das células que eles infectam, né? Eles conseguem identificar só apenas determinados tipos de proteínas. Então, só tem aqueles tipos de células realmente que eles podem infectar. Gente, as doenças virais, né, as doenças que são provocadas por vírus, elas são chamadas de viroses. É um nome genérico, um nome que a gente utiliza para dizer que uma doença ela é provocada por vírus, né? Existem várias doenças provocadas por vírus. Uma delas eu já mencionei aqui, já falei para vocês, que é uma doença que estamos passando por uma pandemia, né, do novo coronavírus, ok? Mas além do coronavírus, né, que causa a doença chamada Covid-19, nós temos outras doenças. Veja bem, o nome da doença não é o nome do vírus. Por exemplo, a doença Covid-19 ela é causada pelo vírus SARS, S-A-R-S, CoV-2, SARS-CoV-2, né? Que é o novo coronavírus. Mas antes do SARS-CoV-2, existiu o SARS-CoV-1, que é um outro tipo de coronavírus. Existe uma família de coronavírus. O coronavírus... Vou cortar aqui. Existe uma família de coronavírus. O coronavírus que está afetando a humanidade atualmente, ele é apenas um tipo. Tá? Mas já existiu vários outros coronavírus que, inclusive, podem afetar outros animais. Tá? Nós temos aqui, ó, por exemplo, a AIDS. Né? AIDS é uma sigla em inglês, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. É uma doença em que o sistema imunológico ele é atacado. Né? As células de defesa são atacadas pelo vírus chamado HIV, né? Que é o vírus, né, que causa a AIDS. Mas além da AIDS, nós temos aqui, ó, a gripe, né? Tem vários tipos de gripe, que é causada por uma família de vírus chamado influenza, né? Então, nós temos o sarampo, catapora, dengue, cachumba, poliomielite, né? E entre outras doenças que são causadas por vírus. Tá certo, pessoal? Então, agora, vamos aqui para a estrutura de um vírus. Basicamente, pessoal, um vírus, como eu já falei para vocês, ele é feito de proteína. Ó, cada bolinha dessa verde, ela é uma proteína, né? A gente chama de capsômero, ok? E várias proteínas, essas bolinhas aqui, estão se juntando e formando uma cápsula maior, que ele chama aqui de capsídeo. Então, esse capsídeo ele está protegendo lá dentro o material genético. Esse material genético pode ser DNA ou pode ser RNA. Esse é o tipo de vírus mais simples que existe. Ele só tem uma cápsula proteica, que a gente chama de capsídeo, que está envolvendo o material genético. Tá? Mas existem outros tipos de vírus. Olha só, o capsídeo que eu acabei de mostrar para vocês aqui,
mais o material proteico, olha só, o capsídeo mais o material proteico forma o que a gente chama de núcleo capsídeo, certo? O capsídeo mais o material proteico forma o núcleo capsídeo. Então, isso aqui que eu mostrei para vocês é o núcleo capsídeo viral. Então, pessoal, falando aqui da estrutura dos vírus. Existem vírus que só possuem uma cápsula proteica protegendo o material genético, né? A gente chama que é o núcleo capsídeo. Esse vírus aqui é o mais simples que existe. Ele é chamado de vírus não envelopado. Só que existem vírus que, além de ter essa estrutura do núcleo capsídeo, ele vai ter um envelope externo protegendo ele, um envelope viral. A gente diz que ele é um vírus envelopado, certo? O vírus envelopado possui um envelope viral protegendo o núcleo capsídeo. No caso do coronavírus, né, por que as pessoas dizem que você tem que lavar sempre as mãos, utilizar álcool 70? Justamente porque este envelope viral, ele é feito de lipídio. Lipídio é uma estrutura química que forma, por exemplo, os óleos, as ceras e as gorduras. E você sabe que quando você joga sabão na gordura, o que acontece? Ela vai ser dissolvida, vai limpar a sua mão. Imagina se você jogar álcool na gordura, ele vai ajudar também a eliminar a gordura da superfície que você está aplicando esse álcool. Então, quando você joga álcool ou algum tipo de detergente, né, neste envelope de lipídio, as moléculas do lipídio elas vão se dissolver e, consequentemente, o vírus vai perder a sua função. Não é que ele vai morrer, ele perde a função. Porque o vírus, quando ele está fora da célula, a gente nem diz se ele tem vida ou não, né? Na verdade, a única característica de ser vivo que um vírus possui é o fato de ele simplesmente se reproduzir. O problema que o vírus causa é que, quando ele se reproduz, ele mata a célula que ele está hospedando, aliás, que ele está parasitando. Ok, pessoal? Então, por isso que, no caso, o coronavírus ele é um vírus envelopado, possui aqui um envelope viral. Tá? Ele é um vírus um pouquinho mais evoluído do que os vírus não envelopados. Ok? Então, pessoal, só para a gente resumir o que eu acabei de falar, existem os vírus não envelopados e os vírus envelopados. Vírus não envelopados só possui aqui a cápsula proteica, que é o núcleo, que vai formar o núcleo capsídeo juntamente com o material genético, ok? Então, forma o núcleo capsídeo. E temos os vírus envelopados, que além de ter um envelope, né, formado por, aliás, além de ter uma cápsula de proteína envolvendo o material genético, vai ter um envelope formado por uma bicamada, ou seja, duas camadas de fosfolipídios, certo? Então, aqui nós temos a estrutura viral. Então, esses vírus aqui, gente, eles geralmente a gente diz que ele tem maior virulência. Alguns exemplos de vírus aqui não envelopados. Nós temos o caso do vírus do mosaico do tabaco, né? O que é isso? As plantas que a gente utiliza para produzir fumo, né, que é chamado de tabaco, elas podem ser afetadas por um tipo de doença em que as folhas ficam com as manchas com formato de mosaico, é causado por um vírus. Ok? Tem outro tipo de vírus, que é o bacteriófago. Olha aqui, ó, ele tem uma cápsula de proteína, lá dentro dela tem um material genético, que é DNA. Ok, pessoal? Exemplo de vírus envelopados. Aí temos aqui o vírus da influenza, é um vírus da gripe. O envelope viral está nessa parte externa aqui. Lá no interior, nós temos aqui o material genético, que vai estar englobado com proteínas, protegendo ele, que está representado por essa cor, tipo um azul esverdeado, ok? E o exemplo também do novo coronavírus, né? Por que é chamado de coronavírus? Por causa dessas proteínas que ficam na parte de fora do envelope, que tem um aspecto de coroa, ok? Pessoal, eu apresentei aqui algumas características virais, espero que todos tenham entendido. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.